Capítulo 3. Essência e substância dos seres e das coisas terrestres. Depois de ter mostrado no universo a proporção infinitamente pequena da substância ponderável em relação à vida que preenche o espaço, quero fazer com que as pessoas sintam, na nossa própria Terra, a pouca fixidez dos corpos aparentemente mais densos, e, aqui novamente, quero dar um vislumbre do duplo aspecto da ciência e da verdade. O fogo físico, químico e elétrico transforma o estado sólido e coeso dos metais mais duros. O ouro fundido emite vapores que douram uma moeda de prata, e, no entanto, após 24 horas de fusão num cadinho de grafite, o ouro não terá perdido nada do seu peso. Mas leve o calor físico ou seus equivalentes a alguns milhares de graus, não há constituição molecular, sujeita à gravidade, que você não reduz em átomos imponderáveis, não apenas ouro, mas platina, cromo, ródio, irídio, etc. Todas as rochas plutonianas já foram imponderáveis, depois gasosas, depois líquidas, antes de servirem como bases sólidas para minerais e terrenos netunianos, do Cambriano ao Aluviano. Os corpos mais resistentes, os mais estáticos, por assim dizer, são também os menos dinâmicos. Um pouco de pó, fulminato, fulmia algodão, dinamite, explode um bloco de basalto. O Sol, que, pela explosão radiante da sua luz, pela propulsão da sua energia biológica, caça, gira e atrai todos os planetas, vivifica e destrói tudo que contém, pesa relativamente menos que o fósforo. Os seres superiores que habitam a estrela central do nosso vórtice são certamente quase sem peso, mas com percepções intelectuais, anímicas, instintivas, ainda mais diretas, e de uma maneira diferente e poderoso do que aqueles que temos em nossos órgãos atuais. Nos templos antigos, os estudos sobre a substância divisível que incorretamente chamamos de matéria foram levados a um ponto dificilmente imaginável hoje. Muito antes da República Romana, Moscous, a quem chamamos Moscus, ensinou, em Tiro, a doutrina da atomicidade como nos outros santuários, antes dele. Além disso, os antigos corpos eruditos, que eram então os sacerdócios e os iniciados leigos, tinham feito um estudo aprofundado semelhante das forças, poderes, essências, princípios cosmogônicos, que ela pediria, não um capítulo ou um livro, mas uma biblioteca inteira. No próximo capítulo, indicarei apenas os pontos mais comuns, os mais esotéricos deste assunto, a ciência na antiguidade. Estas são todas aquelas ciências que, de grau em grau, levaram o sacerdócio à noção desta subsistência indivisível e deste espírito puro, a que chamamos natureza e Deus. Se passarmos dos chamados corpos simples e inorgânicos para os corpos organizados que os nossos olhos veem, será ainda mais difícil para nós fazer sentir ali o duplo objeto da ciência. Todos sabem hoje que as plantas e os animais têm como substância terrestre divisível 10 partes que permanecem fixas na incineração, de 90 vaporizáveis. O conjunto está resumido num número muito pequeno de corpos que ocupam um lugar muito pequeno na hierarquia molecular. Como substâncias gasosas, é oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio. Como substâncias sólidas, é fósforo, enxofre, silício, sódio, potássio, cálcio combinados com um pouco de flúor. Estas são todas as moléculas típicas, bem estabelecidas até agora, que a Terra entrega e assume dos indivíduos dos dois chamados reinos orgânicos, ou melhor, organizados de cima. Do ponto de vista químico, se ignorarmos a ordem inteligível, isto é, os poderes invisíveis e universais específicos da vida e as combinações que ela suscita, de acordo com o estado dos meios de comunicação, é impossível, não só distinguir o indivíduo vegetal do indivíduo animal, mas também ver nele outra coisa do que metalóides ou metais. No entanto, esses indivíduos são outra coisa, manifestam essências, formas, faculdades, concordâncias cosmogônicas, tão distintas como especificadas pelos poderes biológicos, agindo de cima, através da geração e dos germes visíveis, mas evasivas para os sentidos nos seus princípios universais. De onde vem a força para colocar em ação nos seres que vivem a vida física? As ciências naturais respondem em seu próprio campo, mas só podem alcançar e revelar os começos sensíveis, e não os princípios inteligíveis, em uma palavra, a origem patente do indivíduo existente, o germe, o meio de incubação. Mas esses germes e esses ambientes nunca entregarão à química apenas o que eles emprestaram da terra física, isto é,
Os mesmos corpos simples, animados, combinados por poderes universais que não estão de modo algum nos homens de carne e osso, nem na substância física dos seres, e que os sentidos por si só não podem compreender. A verdadeira origem dos germes primordiais permanece, portanto, uma verdade latente, para o estudo, uma questão que vem apenas da inteligência pura. Estes germes primordiais, cujos princípios não se encontram apenas na Terra, representam aqui embaixo, no estado de divisões e submúteis, uma unidade inteligível, um poder animador, invisível, pertencente, não apenas à Terra, mas ao nosso sistema solar e, através dele, a todo o cosmos. Mas esses germes, os mesmos quimicamente, reproduzem, através da faculdade plástica dos ambientes maternos, 100.000 tipos de plantas, 200.000 tipos distintos de animais. Onde está, então, a força que, nos ciclos biológicos da vida deste globo, especificou e, portanto, especifica essas sementes, receptáculos transitórios de poder permanente, transmissões divisionais da única espécie, indivisíveis, invisíveis, em suas efígies individuais, múltiplas, divididas e visíveis? Procuraria em vão esta força especificadora apenas nos sexos dos indivíduos corporais, ou em toda a ascendência até aos primeiros indivíduos, ou em toda a substância plástica até ao primeiro plasma que se manifestou nas ondas e na Terra, assim que a temperatura e todas as outras condições vitais do planeta se prestassem a ela. Em todos os itens acima, ainda encontraremos apenas a divisão virtual da vida, apenas a transmissão temporal do poder e dos poderes cosmogônicos que constituíram e constituem a escala corporal dos vivos, o ponto baixo biológico do nosso planeta. Sim, os tipos essenciais desses seres estão em outro lugar que não nos indivíduos mortais, que os refratam aqui na Terra, no estado múltiplo ou, o que equivale ao mesmo, no estado divisional. Este único problema ontológico e cosmogônico exigiria toda a reconstituição de várias ciências para iluminar intelectualmente, de cima para baixo, e trazer a botânica, a zoologia, a antropologia e tudo o que lhes diz respeito de volta ao seu verdadeiro significado, à sua verdadeira ideografia. Podemos pedir apenas às ciências físicas, químicas e naturais a verdade sintética de estas questões, a sua realidade intrínseca. A anatomia nos dirá as formas aparentes desses seres, a fisiologia suas funções patentes, suas faculdades orgânicas mais grosseiramente óbvias, o foi isso que a Terra lhes emprestou, e como a transformaram, assimilando-a sob a influência de forças desconhecidas. Isso é muito para os bárbaros, admito, mas pouco para os verdadeiros civilizados. Nenhuma dessas ciências nos revelará o que é realmente digno da inteligência, da essência divina que está em nós, nem a ideia viva, nem a essência, nem as faculdades ocultas, nem a utilidade possível, nem as relações reais que essas aparências corporais expressam como uma função representativa de algo, essas assinaturas que, no entanto, significam alguém. Podemos perguntar à morte o que os corpos vivos não podem deixar que nossos olhos carnais vejam sozinhos. Podemos ter de questionar o globo material, e folhear os terrenos, páginas pesadas do grande livro da vida, cada um dos quais levou milhões de anos a abrir-se ao Sol, à Lua, às estrelas, a todo o cosmos, e depois fechar-se aos hieróglifos dos seres antigos. Os mamutes, os mastodontes de 10 metros de altura, o leão brasileiro de 5 metros de comprimento, o silodon de 28 metros de comprimento, o diornis, um pássaro do tamanho de um elefante, o ornitschnit, um pássaro ainda mais colossal, a julgar pelos seus passos de 3 metros, todos esses seres que entraram no invisível são apenas as assinaturas de suas espécies celestes, indestrutíveis, são apenas símbolos dos poderes biológicos e puramente inteligíveis do cosmos. O cavalo está ali, neste lençol terreno, deitado ao lado do cão gigantesco. O homem também viveu lá, testemunhando estes vestígios de brasas nestas colinas, e estes ossos colossais em cavernas ainda hoje conhecidas por alguns asiáticos. Vamos transformar esta folha escura do grande livro dos mortos. Aqui estão tartarugas de 6 metros de comprimento, crocodilos de 25 metros, iguanodontes de pescoço de cisne, lagartos de 40 metros, plesiosauros e dragões pterodáctilos, dos quais Apolônio de Tiana ainda vive no Cáucaso os últimos representantes degenerados. Observação: o macaco está lá, testemunha este esqueleto encontrado no barro londrino de Suffolk, a 52 latitude norte. O homem não estava, portanto, muito longe. Aqui estão as baleias,
a 30 metros abaixo do solo de Antuérpia. Aqui estão mais algumas na Noruega, a 300 metros acima do nível do mar. Vamos ao fundo do problema, vamos atravessar o carvão, vamos às páginas primitivas, às rochas sedimentares mais antigas, vamos descartar as palmeiras, o bambu gigante, os juncos gigantescos, as samambaias colossais, vamos alcançar os seres mais simples, aqueles chocados pelo primeiro suspiro, o primeiro beijo dado pela terra ao céu, depois de cada inundação. Aqui, na palma da minha mão, um pouco de cal carbonatada, um pouco de terra siliciosa. Representa o trabalho, o esforço de 1.000 milhões de seres pobres, seus restos mortais, o resultado de sua energia, sua palavra de ordem celestial, assinada em sua tarefa realizada aqui na terra. Tão numerosos como as estrelas no céu, eram os pedreiros da terra, eles, os pequeninos, trabalhavam nas montanhas, átomos pacíficos do mar, eram os associados do terrível incêndio subterrâneo, na construção dos Alpes, das Cordilheiras, do Atlas, dos Himalaias, do Cáucaso. Cercaram a nudez da terra plutoniana com um cinturão de rochas e um terreno enorme, fizeram. A seguir, página da tradução estava com partes finais do texto cortadas, peço perdão por isso. Um vestido gigante, feltrando durante leões de anos, os montes dos seus couros croscópicos. Construíram as caves que nos transportam, as cidades que nos abrigam, o gesso que as prende, o cimento. Humildes símbolos de paz e de trabalho, são mais para fundar a terra dos vivos do que todos os barões carnívoros do mar, do rio ou mais do que os tubarões, os gaviais e os gigantes. Mortos, deslumbram os olhos através do micro pela beleza e pela infinita variedade das suas formas físicas, confundem o cálculo com a sua inominação. Vivos, o seu poder e a sua resistência vital são ainda mais mágicos. Como nasceram? Como nascem? A história natural não pode dizer. Para o naturalista, quer examine os infusórios ou recomponha o leopardo do gesso do esqueleto humano de Montmartre das grutas de Ventimiglia, o mistério da vida é insondável, insolúvel. A origem do efêmero também é misteriosa. O da águia e a mosca não entregou mais o de que testemunha do que o condor, nem o Ciron mais leão de 15 pés, que saltou sobre o Brasil aos 30 ou 40 mil anos de idade. A vida das miríades de seres, indomáveis mesmo, que continuam em 1 milímetro cúbico de ES em um grão de protoplasma oceânico, ou em uma gota de chuva de tempestade, não é um milagre mais cabo para observação sensorial do que o incalculável. Texto normalizado novamente. Aglomerados de mamutes nas regiões geladas do nosso Polo ou Sibéria. Não se pode entender mais, com os nossos métodos actuais, do que os montes de enormes predadores, apressados, confusos na mesma loucura de terror, como herbívoros, saltadores, trunfos de almas horrorizadas e carne, sob as relíquias universais das ondas de caça, correndo sob o chicote dos relâmpagos, ventos, chuvas, espumas rastejantes, longe das florestas, longe das planícies, no assalto das montanhas, entre os ecos 1000 vezes ecoados por trovoadas e correndo em vão para as cavernas, onde a massa dos mares trovejava sobre eles. A geração pode ser realizada por sexos, ou por botões, ou por divisão, a ancestralidade sendo dupla, masculina e feminina, ou o indivíduo sendo dividido em dois, ou um lado direito é adicionado a um lado esquerdo, um lado esquerdo é soldado a um lado direito. Novamente, a força vital transmitida permanece oculta, bem como os poderes que ela traduz. Somente a inteligência pura, agrupando metodicamente os fenômenos sensíveis, percebe esses poderes biológicos no aspecto de ideias niveladas, formas imateriais, e lhes dá os nomes de reinos, gêneros, espécies, etc. Quanto ao transformismo, bom em seu lugar como um relógio, como um calendário de corporeidades vegetais e animais, como um cronômetro geoanatômico, só prova uma coisa, mas certamente prova isso, é que a repercussão visível da vida em nosso planeta foi feita de forma ascendente até o homem. Mas não inválida de modo algum, pelo contrário, que a percussão da Terra plástica pelos poderes celestes tenha sido feita invisivelmente para qualquer olho de carne, seguindo um método de cima para baixo, indo do universo para a Terra. Do universal ao particular. Estes dois movimentos, tão diferentes, não podem deixar de concordar. Seja dito que a célula primitiva, a monada, meu amigo, a matéria orgânica tinha, no início,
A capacidade de produzir o organismo espontaneamente, sem qualquer outra competição, este é um argumento infantil. Quimicamente, não há substância orgânica, existem apenas substâncias organizadas, sob a influência de uma obra, que pertence por si só a forças externas como transmitidas, externas como os primeiros motivos criativos e conservadores. De onde veio a força que acelerou a primeira célula, a primeira monada e, por ela, todo o sarcóide primitivo? Seja dentro ou fora do plasma, o poder reprodutivo é, e isso é suficiente. O mais sem recorrer a outras provas, é absurdo admitir que a Terra, parte integrante de um sistema solar, pode gerar qualquer coisa, sem a ajuda da vida deste último. Feito a uma verdade cosmogônica e necessariamente uma ciência correspondente a esta verdade. Em uma palavra, que se aplica à cadeia hierárquica de existências, fauna e flora, cadeia ascendente de suas origens terrenas ao homem, descendente, de seus princípios celestes, seus poderes solares, seus reinos inteligíveis, até o aparecimento desses memes. Origens sensíveis, a ciência, novamente, tem dois lados, dois aspectos inversamente proporcionais e necessariamente concordantes. É a ontologia, um ramo da cosmogonia, que ele deve pedir o conhecimento de toda a vida transmitida. É a cosmogonia que deve ser questionada sobre a transmissão celestial da vida, que o universo opera em um mundo ou num determinado planeta. A cosmografia mecânica nunca será suficiente para reassociar a mente humana à sua fonte viva, que é a consciência universal, a inteligência, o espírito. Nunca a físico-química e a anatomia, por si só, chamadas fisiologia, farão da reflexão do sábio e do mestre erudito seu possível império sobre a essência perfectível dos seres e das coisas, nem o poder operacional, psicúrgico e teúrgico, possuído pelos antigos sacerdotes e pelos antigos iniciados, associado às hierarquias superiores do universo. Resta-me fazer sentir, aqui, que a morte é apenas aparente, ou que devora a substância terrena, divisível, dos indivíduos, sucessivamente, ou que os ataca coletivamente, como durante cataclismos da água, da atmosfera, do fogo central ou do globo inteiro. Se, neste momento, e isto é mais do que provável, um planeta semelhante ao nosso, na mesma categoria em qualquer redemoinho, atravessa as eras que percorremos antes dos últimos 6 dilúvios, é necessariamente o cenário das mesmas ações celestes, os mesmos fenômenos terrestres, que, ao mesmo tempo, se manifestaram no nosso globo. Assim, os reinos são imortais, portanto, toda a sua constituição intelectual, até a essência do indivíduo inclusivamente. Foi o que o sacerdócio do mundo civilizado ensinou há mais de 10.000 anos. Pitágoras, que extraiu sua doutrina dos santuários da África e da Ásia, depositários dessas tradições, expressa-se assim, de acordo com a antiga ciência chamada Tauto. Sabereis, se a providência quiser, que a natureza é em todos os lugares semelhantes. Antes de Pitágoras, Moisés e Orfeu tinham tido mesmo informações nos mesmos centros. Resta-me dizer mais uma palavra sobre a antiguidade que a ciência moderna atribui à Terra, a fim de postular, em oposição à Bíblia vulgar, a cronologia dos geólogos, tão lealmente como espero demonstrar aos estudiosos a verdade da cosmogonia esotérica, a tradição religiosa bem fundamentada e a necessidade de uma aliança com ela. Segundo os geólogos, a solidificação das primeiras camadas plutonianas do globo teria começado, há 300 milhões de anos, pelos polos, onde os mares ainda hoje se encontram em montanhas de gelo. Este arrefecimento teria durado milhares de séculos, as camadas sólidas e polares desmoronando enquanto navegavam no oceano de fogo em direção ao Equador, e as correntes profundas, pelo contrário, rolando suas chamas em direção aos polos. A futura massa de substâncias sólidas e líquidas, terrenos e mares neptunianos, estava inteiramente na atmosfera expandida em excesso. Todos podem fazer, se estiverem interessados, o cálculo da dilatação celta. Só temos de tomar uma tabela de equivalentes, calcular a razão entre o volume de uma molécula de água e o de molécula de vapor, e continuar o análogo matemático até ródio e irídio. Estes princípios conhecidos desde toda a antiguidade, em nenhum lugar foram melhor descritos do que por Moisés, mas em seu texto ideográfico, hermeticamente escrito por ele, à maneira caldeu-egípcia. A construção das camadas neptunianas levou várias dezenas de milhões de anos, talvez 100, Cambriano, Siluriano, Devoniano,
calcário de carvão, campo de carvão, sistema permiano, grupo triássico, grupo liássico, grupo jurássico, etc., até ao grupo do melaço e aos solos diluvianos e aluvianos. Só para a formação de carvão, os cálculos dão números enormes. Desde a bela série de obras inauguradas por Chevandier, Cotta, Deschamps, etc., podemos concluir que uma média de 20.000 anos por cada metro de carvão, e trazer para mais de 10 milhões de anos o tempo decorrido desde a formação da mina de carvão sozinho. Esta verdadeira antiguidade da Terra era perfeitamente conhecida pelos corpos eruditos muito antes de Moisés, desde Etrúria e o Egito até as Índias e aos antigos continentes que desapareceram parcialmente. O sacerdócio etrusco mediu as grandes revoluções cósmicas e terrestres em 6 imensos períodos, de acordo com dados egípcios. É para calcular exatamente esses períodos no passado e no futuro, que os estudiosos da Índia, herdeiros da ciência dos Rutas, Atlantes dos egípcios e dos vermelhos da América, tinham astronomicamente fixado o Kalpa em 4.320 milhões de anos terrestres, e o Maha-Yoga em 4.320 mil anos do nosso planeta. Os chineses também baseiam a ciência genetliana nos ciclos que receberam dos santuários indiano, tibetano, chaldean e egípcio, mas eles os reduzem, como um submúltimo decimal, ao chamado ciclo chaldean, 432 mil anos. Os egípcios partiram das mesmas bases, cuja unidade foi uma revolução de estrelas fixas, que contavam por 36 mil anos terrestres. Se quisermos observar estes números, 56.000, 452,000, 4,520,000, 4,520,000,000. É fácil constatar que só podem vir os mesmos cálculos e das mesmas fontes. De fato, a revolução dos egípcios é exatamente a 12ª parte da dos chaldeanos e dos chineses. 36.000 é maior que 12 é igual a 432.000. E a 120ª parte do Maya Yuga dos índios. Ora, esta revolução das estrelas fixas representava uma hora ou um mês, quer do universo, quer de um único vórtice solar. Esta hora de 36.000 anos, multiplicada por 12, deu o seu primeiro ciclo de 432.000 anos terrestres. O Maha-Yoga foi a década deste dia ou deste ano. Osmogônico. 432,000 é maior que 10 é igual a 4,320,000. O Kalpa representava 1000 décadas divinas, ou seja, 4.000 milhões de 320 milhões de anos, ou seja, 10.000 horas, 10.000 dias ou 10.000 anos do ser universal, dependendo do objeto cosmogônico de observação. No que diz respeito à Terra, a mesma medida proporcional foi aplicada no Maha-Yoga aos diferentes menous, aos diferentes ciclos interperuanos e às estações do ano cósmicos que os presidem. É por não ter conhecido estes dados, que temos cuidadosamente caricaturados, traduzindo-os, os yogis dos Brais, os saris dos chaldeans, os setiques dos egípcios, os chanhas e os imeis de Moisés, etc. Imagens do universo. Os templos antigos tinham outras doutrinas científicas, outras informações além das que lhes emprestamos. Quanto à ciência de que estou a falar neste momento, sem a revelar, era um segredo de Estado, na Europa, em África, na Ásia, no antigo continente meridional, do qual a América é um entulho, como ainda hoje em alguns países do Extremo Oriente. É para esta ciência que a torre do observatório foi erguida não muito longe do altar, das criptas e das passagens subterrâneas, foi nela que o culto foi regulamentado, desde os feriados das cidades e do campo, até os ritos dos lares domésticos. Esta ciência, como todas as outras de uma certa ordem, foi comunicada apenas com sabedoria. Hermes, Pórfiro, Orígenes, Bíblico, Diodoro, Plutarco, Tito Livio, Aulo Gela, Damis, Filóstrato, e muitos outros, são unânimes sobre este assunto. Quanto aos autores modernos que zombavam deste antigo Genetliac, ou não a conheciam, ou a julgavam de acordo com as piadas da Idade Média. Se quiséssemos pronunciar-nos sobre a química e a astrologia dos antigos, lendo a Casselte do pequeno camponês e o Patos do falso ocultismo, do pequeno Alberto ao homem vermelho das Tulherias. No que diz respeito aos 4 tempos ou estações que se sucedem na Terra, de um dilúvio para o outro,
neste ciclo orgânico que a ciência indiana chamou de Menou, aqui, na sua pureza, está a antiga tradição, diferente da ideia actual dos Brahmanes que rebaixam a ordem. A pior época é a primeira, a que se segue imediatamente a cada inundação. É o Satya Yuga, a idade de Sete dos egípcios, de Saturno dos etruscos e gregos, a idade da pedra, chumbo, ferro, a idade de Siva. Depois vem o Tetra Yuga, a era de Brahma, de Horus, de Lau, de Clive, de Júpiter, da vida social renascida. Iniciação religiosa, subjugação de espécies animais, apropriação de terras habitáveis, reinvenção da ciência e das artes, este é o espírito do bronze. Então o Dwapar Yuga traz uma regularização, uma extensão sistemática do período anterior, é o tempo das grandes obras planetárias, represamento dos rios, perfuração dos istmos, construção das grandes estradas, aquedutos, etc. É a idade da iniciação feminina, das ciências naturais, das artes levadas ao extremo, de Saravasti, de Ísis, de Ceres, a idade de dinheiro. Finalmente, a última era, a idade de ouro, abre-se diante da nossa. Tempo, é o Kali Yuga, época das grandes colheitas. As grandes colheitas de todos os bens sociais, de Vishnu, de Osíris, o tempo do cumprimento de todas as promessas sagradas, da ciência total, da constituição de uma aliança universal entre todos os cultos e todas as sociedades da Terra. Os estudiosos indianos chamaram Menou de poder celestial inteligente, que, de um dilúvio para o outro, presidiu a evolução das 4 eras deste ciclo. Eles disseram que a duração total da humanidade terrena deve ser de 14 menosos, ou 168 mil anos, ou seja, um período correspondente a 4 revoluções das estrelas fixas, mais 2 menosas, de acordo com seus cálculos e os dos egípcios. Segundo eles, teríamos chegado ao 7º Menou e à sua 4ª era, a Idade de Ouro, que daria à humanidade terrestre uma antiguidade de 80 mil anos, através de 6 dilúvios passados. A causa que os antigos sacerdócios atribuíam aos dilúvios era astronômica e geológica e ligada a causas morais universais. É na mudança do eixo magnético da Terra, é na elevação e descida sucessivas de cada polo, resultando numa súbita quebra de equilíbrio, tanto do fogo subterrâneo como dos mares e da atmosfera, que a lei física dos dilúvios foi procurada nos templos. A este respeito, as descobertas mais inesperadas teriam de ser feitas através da escavação de certas zonas do Sahara, da Gran Tataria e, sobretudo, do que resta do continente meridional. Haveria uma atenção extrema a prestar a certas ilhas da Oceânia, que devem certamente, embora povoadas dos homens regredidos ao estado selvagem, encerram edifícios antediluvianos, monumentos de um grandioso arquitetura, antes da última inversão polar. Além disso, dificilmente podemos explicar-nos de outra forma senão por esta alternância de dominação dos polos, os próprios fósseis europeus, alguns dos quais denotam um clima muito quente, enquanto outros, mais a sul, no entanto, acusam um clima extremamente frio. Preciso dizer que Moisés conhecia todos estes tradições, bem como os sacerdotes do Egito mais alto em ciência, em sabedoria e em posição? O leitor já pensou assim. O imenso benefício que as ciências físicas e naturais dos nossos tempos legam ao possível renascimento das ciências divinas, e, consequentemente, para a glorificação de Moisés como de Jesus Cristo, é tornar impossível que continuemos a ofender, não só estes fundadores divinos dos estados sociais, mas, neles, Deus, a natureza, o universo, emprestando ao cientista colossal do Sinai, ao pensador sobre-humano do Gólgota, uma gênese, uma cronologia, uma ideologia primária, da qual corariam os preparadores dos nossos laboratórios, os estudantes das nossas faculdades, os guardiões dos nossos museus. A estas questões formidáveis, dos princípios e origens da vida no universo e na Terra, das origens, dos princípios, dos fins do reino nominal, o estado social, estabelecido nos outros 3 reinos planetários, a esses comos, a esses porquês, que são o verdadeiro e nobre objetivo da busca da verdade, responder com a voz grave e conscienciosa dos pais modernos do conhecimento, é apenas levar mais e mais profundamente ainda, na totalidade da própria ciência, esta imensa interrogação. Mas, continuando a responder, com as traduções primárias dos 50 capítulos de Moisés,
com a rotina teológica, que o assustador insondável, que só devemos nomear tremendo até a medula dos ossos, para que não o ofendamos por um erro, responde que o Deus dos deuses, subitamente emergindo da inatividade eterna, começou, há 6.000 anos, a trabalhar apressadamente, e a fazer, em 6 dias, este universo, arrepender-se dele depois, é claro, se os divinos fundadores das sociedades não tivessem aderido mais fortemente ao verdadeiro eterno do que os seus tradutores ignorantes, seria selar todas as religiões sob a mesma pedra tumular ao mesmo tempo no túmulo do absurdo, no sepulcro branqueado do farisaísmo, do quietismo que indignou Pascal e, acima de tudo, do nada. Sem a ajuda da tradição, sem a ajuda da ciência esotérica, encerrada no Antigo Testamento, sem a teologia comparada e a teodoxia, de que tanto receiam os sectários, nunca sairão desta morte, desta impotência intelectual e, consequentemente, moral e social. Já não estamos na Idade Média, e a escuridão do inverno é sucedida, hoje, pela renovação da primavera, após a quebra do gelo. Continuar por mais tempo a apresentar a criação do mundo desta forma sob os seus mais grosseiros véus hieroglíficos é distanciar de Moisés, e consequentemente, de Jesus, a inteligência dos eruditos, a consciência dos sábios. É comandar o ateísmo aos semi-instruídos e aos semi-alfabetizados, é ordenar as paixões rectas e os instintos lógicos das multidões ignorantes e infantis, mas incansavelmente atentos, o ódio ao sacerdote e ao sacerdócio, o desuso de qualquer princípio religioso e, consequentemente, de qualquer síntese social. O homem do povo, o trabalhador, o soldado, o meme camponês, através do pouco conhecimento natural que possui, através dos jornais ou dos livros, que leu ou ouve ler, procura, onde e como pode, um alimento para sua vida moral e intelectual. Os melhores já sabem demais, para não dizer a si mesmos, existe um Deus, mas ele não age como eles dizem. Os outros, liderados pela tropa de meio alfabetizados e meio eruditos, que buscam o poder através da anarquia social, persiflate, antes de atirar neles, os membros do corpo sacerdotal, e persegui-los, até a morte, sendo enterrados civilmente. Tudo tem a sua razão suficiente, como disse Leibniz, mas é tempo de todas estas razões serem conhecidas e evocadas a dissociação, em nome desta razão suprema que se chama ciência e vida social. Nas 2 missões anteriores, glorifiquei, com a história em mãos, a missão divina de Jesus Cristo, demonstrei-a cientificamente, pela sua própria ação sobre o nosso estado social, do qual ele é o fundador e o rei pontífice, e provei que foi por não estar em conformidade com o seu espírito que o governo geral da Europa caiu na anarquia armada. Queria indicar, de forma quase geométrica, que, apesar dos seus governantes, o cristianismo é animado pelo seu fundador com uma energia tão vital e social que tende irresistivelmente para uma constituição saudável, livre e pacífica, pela restauração das suas forças trinitárias e sociais. Este testemunho, por parte de um leigo, é tanto mais religioso como espontâneo, alheio a qualquer sectarismo independente de qualquer interesse pessoal. Permita-me, pois, que continue a minha difícil tarefa, com este livro, com a mesma coragem, com a mesma diligência, com o mesmo amor à verdade. A fonte da intelectualidade velada do movimento noral de Jesus Cristo e de todo o seu significado social reside no Sefer de Moisés, e principalmente, nos primeiros 10 capítulos, que constituem a sua cosmogonia. Agora, depois dos 18 séculos de preparação, de purificação individual, que acabaram de passar, é necessário que o véu caia diante dos corpos docentes. É essencial que a verdade judaico-cristã total apareça cientificamente aos olhos dos estudiosos como aos olhos dos teólogos. Pois, em seu livro, o próprio Moisés cobriu seu pensamento com um véu hermético triplo, apenas para que ele pudesse ser salvo pela iniciação. Pois, em suas parábolas testamentárias, Jesus Cristo prometeu o reino do Espírito Santo, onde toda a verdade será demonstrada e conhecida. É por isso que a escola filosófica, que especula sobre as verdades naturais, sem as empurrar completamente, prestou, e continua a prestar, mas sem o saber, um grande serviço à ciência profunda, encerrada no espírito dos 2 testamentos. De Voltaire a Byron, de Shelley a Bishop Colenso, bispo anglicano da cidade do Cabo, a crítica superficial fez uma carreira por si mesma. No entanto, ela não reforçou a sua argumentação tão fortemente como os grandes exegetas da própria Igreja, desde São Jerônimo, Santo Agostinho,
Orígenes, Marcião e outros, até ao pai do oratório, Ricardo Simão. Menos profunda do que a crítica antiga e moderna, tornou-se mais popular, e o último dos alunos muitas vezes a resume em piadas de gosto duvidoso. Não, Deus não veio aqui à terra com as mãos para amassar ali um modelo de barro, com uma boca para soprar no nariz de um homem de barro, com um espaço em branco para puxar da sétima costela deste homem uma boa mulher da mesma farinha, com um cordão para estacionar, los num jardim inglês sob duas árvores desconhecidas de todos os botânicos, finalmente com uma cobra mágica, um réptil falante, para envenenar a existência desta família honesta e primitiva. Piadas deste tipo abundam nas obras. O Byron é bem-humorado. O mesmo sentimento levado a uma desolação grandiosa é encontrado na Rainha Amabe, que Shelley escreveu na universidade. Mas tudo isto é sincero e merece outra resposta que não um anátema teológico. Agora, só podemos responder em nome da tradição, em nome do sentido esotérico, e, demonstrando que, sob estas fábulas reprodutivas, sob estes hieróglifos com 3 significados, a verdade científica está escondida, assustadora em altura e profundidade, chamando e desafiando o olhar mais ambicioso dela. O que você toma para o pensamento total de Moisés é apenas a interpretação mais grosseira dele. Você está lutando contra fantasmas, contra o véu de Ísis, mas a deusa está por trás, sorrindo e, portanto, amando você. A vossa luta contra o que julgais ser o erro é generosa, mas, sob a letra, o Espírito vivo pode tranquilizá-los e garantir-lhes a possível entrada em ação das formidáveis e consoladoras reservas do esoterismo judaico-cristã. Antes da abertura dos mistérios de Ísis, o destinatário recebeu uma pequena caixa de pedra dura representando, do lado de fora, um pobre animal simbólico, um pequeno inseto, um besouro. Ugh! Teria dito um cético moderno. Mas ao abrir este modesto hieróglifo, encontramos dentro de um voo de ouro puro, contendo, esculpidos em pedras preciosas, os vampiros, os deuses reveladores e as suas 12 casas sagradas. Tal era o método primoroso, segundo o qual a sabedoria antiga continha piedosamente na palavra e no coração o conhecimento da verdade, e este simbolismo velado, este hermetismo tríplice selado tornava-se cada vez mais profundo, cada vez mais aprendido, à medida que o grau da ciência se aproximava mais do mistério divino da vida universal. Ora, ninguém lidou melhor com este hermetismo ideográfico do que Moisés nos seus 50 capítulos. Na falta de conhecimento destas coisas, Voltaire e toda a sua escola parecem crianças grandes, mal educadas e ainda mais mal informadas, quando falam da origem estúpida que a sua liberalidade confere às religiões. Vamos ouvir um segundo rei dos homens espirituosos, que teria inventado vaudeville, mas que preferiu aplicar os seus processos à exegese. Ele troveja. Quem troveja? Deve ser uma cobra do bairro. Vamos correr e adorar esta cobra, daí o culto. A própria serpente não poderia ter assobiado melhor o Zaire, mas... o que esse som de assobio realmente alcança? A autoridade hierográfica de Moisés? A autoridade sacerdotal de Jesus Cristo? Nem um pouco. Os poderes políticos que, de Constantino a Frederico, o Grande, queriam fazer do clero e da igreja o instrumento do governo pessoal? Voltaire era o humilde cortesão desses poderes de anarquia vindos de cima. Esta persiflagem só atinge realmente a ignorância dos intérpretes de Moisés e de Jesus e o meio conhecimento daqueles que acreditam estar a tocar estes dois colossos intelectuais e morais, pisando nos pés dos seus tradutores. Mas, paz a todos os mortos, especialmente, paz à sombra de Voltaire. Para ele tinha sua relativa utilidade aqui na terra. Portanto, que durma tranquilamente na sua recompensa, nesta apoteose que a mediocridade universal lhe criou, hoje lutando consigo mesma em anarquia de cima e de baixo. A religião, o próprio culto, todo o edifício judaico-cristão continuam a ser, com as suas imensas reservas orgânicas, o único recurso que pode permitir a Israel como para que o cristianismo se constitua definitivamente numa estado social o mais perfeito possível. Não, a religião não nasce mais da ignorância do que a adoração nasce do medo. Assumir isso é insultar a humanidade, muito mais do que a divindade inacessível. O homem nasce corajoso e, em vista da sua fraqueza, muito mais valente do que o leão e o elefante.
Ora, se o rugido do leão saúda as estrelas, se o elefante vira ao amanhecer para o sol e o glorifica levantando e abaixando a tromba, podemos e devemos esperar do homem uma hosana digna dele como do Deus vivo. Mais uma vez, não é mais força do que o medo que põe um homem de joelhos à adoração, é beleza, é bondade, é verdade, é entusiasmo e admiração. Para os aparentes distúrbios da natureza física, o homem-criança mostra seus dois punhos cerrados. Pela voz dos celtas, nossos pais, as sociedades nascentes clamam as chuvas de aerólitos que trovejam no ar. Céu, você pode esmagar nossas cabeças. Você não vai esmagar nossos corações. O homem está indignado, o homem argumenta veementemente, através dos lábios ulcerados de Jó, contra Deus Luimeme, que lhe mostra o destino em vez da providência, a cabeça da medusa em vez da face divina de Palas, e ele diz ao Senhor: Senhor, vejo os meus males, mostra-me a tua justiça. O homem, na sua expressão mais divina, fala pela boca celeste de Cristo, como pela do órfico Prometeu. A verdade é para as almas sem medo, o céu é para os espíritos violentos. Sim, se a religião não tivesse nascido do livre assentimento destas duas forças colossais, o pensamento e a consciência humanos, as forças morais e intelectuais do universo, se o homem não fosse finalmente da raça dos deuses e de Deus, nunca teria sido montada uma oração no invisível, sacudindo, movendo, através da hierarquia de todos os seres superiores, aquela grande alma do universo que nos anima a todos e que ilumina de cima uma inteligência inefável. Sim, se, no fundo das coisas, a essência dos seres não fosse uma só, a sua substância homogênea, nenhuma comunicação do visível com o invisível teria sido admitida, nunca um altar teria ficado sobre a face da terra. Em resumo, neste capítulo, espero ter feito sentir que, se as ciências naturais têm como campo legítimo o estudo da substância sensível dos seres e das coisas terrenas, o seu complemento indispensável estaria nas ciências divinas que, sozinhas, têm como objeto o outro lado da mesma verdade. A essência inteligível destes mesmos seres e destas mesmas coisas, cuja fonte é o universo vivo, a manifestação total do Deus vivo e da sua faculdade criadora, a natureza viva e viva. No próximo capítulo, tomarei o leitor pela mão, e ele tocará, como São Tomás, nas profundezas da antiguidade, a verdade científica. Para não quebrar suas categorias mentais muito rapidamente, vou apenas tocar no seu pensamento a parte mais esotérica da ciência antiga sintetizada sob o nome de religião, mas veremos, sem dúvida, que, mesmo do ponto de vista físico e natural, esta ciência incontestável foi levada tão longe e mais longe do que entre nós durante 200 anos. Depois, gentilmente atraídos pelos tabernáculos de Sem, qualquer espírito atento e sincero poderá seguir-nos até as profundezas dos santuários e das antigas civilizações, cujos dois testamentos nos fizeram herdeiros por ordem dos Abramidas, Moisés e Jesus Cristo.